quem vai abrir oficialmente esse evento é o nosso CEO e diretor nacional do BNI Brasil. Ele tem 28 anos de experiência profissional como executivo de empresas multinacionais, tais como Ford, Bosch, SAP, MRO do Grupo IBM e o próprio BNI. Formado em Engenharia de Produção pela UFSCar, com mestrado em Engenharia de Produção pela USP e MBA em Comportamento Organizacional pela Universidade de Brighton, da Inglaterra, instituição, inclusive, qual ele é embaixador na América Latina, atuando como coaching executivo. Desde 2009, ele é responsável pela expansão e desenvolvimento aqui no Brasil da maior e mais bem-sucedida organização de networking do Brasil, quer dizer, do mundo, o BNI Business Network International. Com vocês aqui no palco, o CEO e diretor nacional do BNI, o Marcos Martins. Boa tarde, BNI! Aê! Costumamos dizer, good morning, BNI. Boa tarde, vamos lá. É importante o que ele comentou, o sucesso que a gente está tendo, realmente a gente deve a vocês, né? Sem o BNI, a essência do BNI são as pessoas. Nós estamos aqui como facilitadores, mas vocês é que estão vivendo lá o dia a dia. Eu me lembro, no início do BNI, no primeiro grupo, a liderança chegava para mim assim, falou, Marcos, você só fica sabendo de 10%. O que rola de negócios, de parcerias, é impressionante. E é verdade, a gente vê histórias, as pessoas chegam até mim, né, contando os seus depoimentos e é fantástico. Vamos lá, então, obrigado aí pela presença de todos. Essa aqui é a nossa maior conferência nacional desde o início. Parabéns a todos. E nós só temos aqui apenas menos de 15% de todos os membros do Brasil. Imaginem, né, fazer um evento aí com os 4.700, é fantástico. Vamos lá. Importante, cada vez mais dentro do BNI, nós falamos dos valores, não apenas como a gente vê na maioria dos casos, que ficam os valores na parede da empresa, bonito, lá estão os valores. Não, no BNI nós temos que vivê-los. Eu estava comentando na reunião hoje de manhã com os diretores, que se vocês começarem a ir a fundo em cada um desses valores, vocês vão ver que a gente consegue, de certa forma, lidar com o dia a dia do grupo usando os valores. Por exemplo, um membro que por alguma razão esteja tendo alguma atitude inadequada, reclamando do preço do café, reclamando, né, do preço do estacionamento, alguma coisa assim. Aí você lembra, pessoal, olha lá, atitude positiva. Né? Para quê? Tem tanta coisa boa, ela só vai destacar aquilo que está ruim. Aí, o que ela não percebe é que se ela é assim para os membros, o próprio membro começa a falar assim, espera aí, eu vou apresentar para o meu principal cliente, e ele vai chegar lá e vai reclamar de alguma coisa, não dá. Então, a pessoa está construindo a imagem dela. Por exemplo, questão de, todo mundo quando entra, recebe lá as políticas, ou seja, as regras do jogo são transparentes. Só que aí a pessoa também insiste em querer quebrar essas regras. Então aí você vê lá a questão, por exemplo, de prestação de contas, accountability, se a pessoa realmente, aquilo que ela se comprometeu, ela vai estar cumprindo. Então, ou seja, se vocês perceberem, dá para nortear a nossa gestão dentro do grupo, muitas delas baseadas nos valores. Tá? Porém, nesta conferência, o tema que nós escolhemos, a gente sempre escolhe um dos valores, eu não podia deixar, principalmente com a presença do Kevin, né, de falar do Giver's Game, que eu diria que eu costumo dizer que é a grande sacada do Ivan Misner, no sentido de que ele, na verdade, ele tem essa natureza, é dele, ele conta a história, como é que nasceu, mas eu diria que é o que nos diferencia de qualquer outra organização, né? Vocês já devem ter ouvido falar daquele podcast onde as pessoas
perguntam, né? Vocês saberiam me dizer qual que é a estratégia, né? O valor da Coca-Cola? Né? Cada um vai falar alguma coisa. Do McDonald's, alguma coisa. Agora quando você fala BNI, né? Givers Gain, é como a gente vive. E a gente sabe que se você não viver o Givers Gain, que é muito mais do que um valor, é uma filosofia de vida, a pessoa não vai durar muito tempo no grupo, né? Então, é a importância de a gente estar cada vez mais disseminando, né, e vivendo esse valor, principalmente o Givers Gain. E eu gosto muito dessa frase, né, que você pode ter tudo o que quiser na vida, se você ajudar outras pessoas o suficiente para obterem o que elas querem. No caso do BNI, o que as pessoas querem são referências. Então, se você ajudar as pessoas a encontrarem a sua referência sonho, naturalmente vai voltar para você de alguma forma, né? Não podia deixar, o Ivan deixou uma mensagem aí para nós, para a nossa conferência. Na verdade, vocês vão ver que ele deixou duas mensagens, deixou uma para os diretores, deixou outra para os membros, porém, vocês vão ter o privilégio de também ouvir a mensagem que ele deixou para os diretores, tá? Primeiro peço para que entre esse vídeo. Hi, this is Dr. Ivan Meisner, founder of BNI, and this is a special message to the BNI Brazil National Conference attendees. Welcome to the National Conference of Brazil. I just wanted to reach out and let you know how proud I am of BNI Brazil and what a fantastic job the country is doing. Members there today, I believe you're going to be getting a copy of the book Givers Gain, the BNI story, and I hope that you enjoy the book. The reason that I did this book was to help members understand the journey that it took to build the BNI organization. We now have over 8,500 chapters in 73 countries around the world. And I think sometimes people come to BNI and they observe it and they don't really understand everything that went into creating a global organization like BNI. And let me tell you, I made a lot of mistakes along the way. It wasn't all smooth sailing. And so we wanted to talk about in this book the things that worked and the things that didn't work and how we evolved to where we are today. Now, you're at a conference, and one of the greatest things about a conference is that you're going to learn from so many experts. Many of the things that we learned and are in the book Givers Gain, we will help teach you how to make the best out of your BNI participation. You know, different people, different places, different races, different religions, different countries, different cultures. We all speak the language of referrals. We all want to do business with people we know and trust. And in BNI, the glue that holds that all together is our philosophy of Givers Gain. This idea of supporting and helping one another to be successful in business. I really think that BNI is not only a great way to get business, it's an even better way to do business because you're doing business based on relationship building. And that's what we do in BNI. And welcome to the BNI National Conference of Brazil. I look forward to coming to Brazil sometime soon, and I'm sure have an opportunity to hopefully meet each and every one of you. This is Ivan Meisner, founder of BNI. Thanks for watching. Quem está no BNI há menos de um ano? Levante a mão, por favor. Dá uns 30%. Entre 1 ano e 2 anos. Mais uns 30%. E acima de 3 anos. Não, de 2 anos, na verdade. Tá. Por que eu perguntei? Vocês que estão aí há, no máximo, 2 anos, vocês são privilegiados. Porque quando a gente começou, em 2009, não tinha muita coisa. Pouquinho mais do que o Ivan comenta, né? A única coisa que eu tinha, quando eu comecei, era uma página. A agenda da reunião, a pauta da reunião. Né?
E hoje a gente tem livros, né? Tem materiais, podcasts e tudo mais, né? E agora estão chegando, né? E vocês que estão aí há pelo menos 2 anos, já começaram a perceber uma série de iniciativas, né? Que a gente até chama de um upgrade do BNI. O BNI Connect, que também vem ganhando cada vez mais funcionalidades, vem, né? o próprio app, né? O mobile, você pode acessar aí do celular. O Reporting to You, também aqui todas as regiões do Brasil também já estão utilizando, isso facilita muito, né? Tanto na gestão das equipes, antigamente, é interessante comentar isso, os vice-presidentes eram sobrecarregados, né? E hoje facilita muito com esses relatórios e tudo mais. Quem viveu aí há 3 anos ou mais sabe o fardo que era ser um vice-presidente, né? O passaporte, que também começou aí mais recentemente, ou seja, são ferramentas que vêm ajudar aos membros poderem tirar o máximo de proveito da sua participação no BNI. E continua. Até foi interessante um comentário que a gente ouviu nos treinamentos dessa semana, que eu até comentei que no meu terceiro grupo, lá em 2010, que eu me deparei com uma primeira tentativa de cópia do BNI, né? E aí ouvi um comentário assim: deixa eles copiarem, o BNI já é outro, a gente já evoluiu muito. Eles estão copiando aquela versão lá de trás, né? E é verdade, a gente não para. E agora, né, tem o programa Diamond, que alguns grupos já passaram, que isso também fortalece os grupos. E tem outras coisas chegando, principalmente, não sei se vocês, né, já chegaram até vocês, a Universidade BNI. Vocês terão acesso, em primeira mão, dia 8 de agosto. Fiquem de olho no seu e-mail. Pode ser que vai para o spam. Vocês vão receber um e-mail para poderem acessar essa plataforma. Lá já vai estar o PSM, o Programa de Sucesso do Membro, já todo ele traduzido, né? E vão ter outros materiais, alguns em inglês, mas a ideia é que aos poucos a gente vai traduzindo, é um processo, né? Inclusive os podcasts, né, da Kedma Franza e do Quartinho ali que estão ajudando, todos eles vão subir para essa plataforma, além dos podcasts do Ivan mesmo em inglês. Então, ou seja, a gente é um outro mundo que a gente começa a se abrir. Vocês vão poder acessar no teu celular, vão estar esperando lá uma consulta médica, vocês vão poder estar fazendo lá ouvindo um podcast, fazendo alguma atividade, e isso vai estar contando créditos para vocês aí de educação, tá? Então é algo bastante que está acontecendo e bem recente, né? E eu quero mostrar em números o que essas iniciativas têm proporcionado para vocês. Claro, o BNI está crescendo, sem dúvida, mas se a gente pensar do que a gente vai ouvir, já ouvimos e a gente vai ouvir, o membro ou o diretor que pensa de maneira, ele pensa da maneira correta, é aquele que fala o seguinte: eu quero mais que o BNI cresça aonde for, seja na Austrália, seja na Alemanha, seja aonde for. Por quê? Porque eu vou ter mais oportunidades de negócio, né? Porque tem pessoas na Austrália que conhecem brasileiros, que vão gostar do BNI de lá e vai indicar brasileiro aqui e vice-versa. Então, todos ganham, né? Essa é a beleza, né, da rede. E aí eu queria mostrar, porque é algo que às vezes, a gente ouve, né? Eu falo abertamente porque, infelizmente, a gente tem algumas pessoas que pensam assim: o BNI quer crescer, porque vai fazer mais dinheiro para eles, os diretores, quem são os franqueados. E eu vou provar para vocês que não é bem assim, não. Vocês vão ver o valor que chega até vocês. Então aqui tudo bem, cresceu os membros, é verdade. Esse é o crescimento aí de 2013 para cá, realmente é significativo. Você tem aí o crescimento, esse aqui já começa a ficar interessante, eu vou provar lá na frente. Membros por equipe, que também é outra, não, vai crescer muito, isso atrapalha, tá bom, vamos lá. Houve esse crescimento também significativo. Agora, olha como é que fica interessante. Referências por membro por semana.
Olha só a evolução que nós temos. Saiu lá de 0,7, isso média Brasil, para 1,05, ou seja, 50% crescimento de referências por membro por semana. E o que mais, acho que as pessoas mais gostam, né? Dinheiro no bolso. Obrigados por negócios fechados por membro. Saiu em 2015 em torno de 54 mil dobrou 108 mil, claro, média, tá? Mas isso mostrando um crescimento, ou seja, quanto mais o grupo cresce, né? Quanto mais membros, né, por equipe cresce, mais referências, mais negócios fechados. E eu acho que é muito fácil entender, né? As relações internas do grupo aumentam muito, as oportunidades crescem muito, tá? E aí eu gosto, né, como bom engenheiro, eu gosto de números. Comecei a ver tendências, né? E aí comecei a plotar, né? Você vai ver que tem aqui referências por membro e o tamanho do grupo, né? E aí comecei a plotar. Aí você começa a perceber o seguinte, olha que interessante. Grupos que estão em cinza, estão ali com menos de 20 membros, mas também, isso aí é 50, ali no caso ali, é referências por membro por ano. Então você divide por 50, para você saber por semana, mas só para vocês terem uma ideia. Aí você começa a plotar os outros grupos, você vê que os vermelhos são grupos um pouco maiores e geram um pouco mais de referência. Aí você continua crescendo, os amarelos, um pouco maior, mas também mais referência. Ou seja, você vai ter grupos, aqui, vamos ver se eu acerto aqui. Opa, dancei. Aí. E verdes, vamos lá. E verdes. Ou seja, você tem grupos hoje chegando aí a 80 ou mais, mas a boa notícia é que eles geram muito mais referências por membro. Tá? Então, existe uma correlação direta entre o tamanho do grupo e o número de referências. E, naturalmente, isso tem consequência no número de negócios fechados. E aí, eu fui mais fundo e fui buscar, peguei 10 grupos, mais ou menos no meio, e eles geram lá em torno de 32 membros, gerando 0,7 referências por membro por semana, e gerando mais de 85 mil reais por membro por ano. Né? Não é ruim, né? 85 mil, o cara, ele investiu 2.500 e faturou. Né? Agora, olha a notícia. Quando o grupo cresce, pegamos os top 10, os 10 maiores, com média de 65 membros. Eles estão gerando praticamente o dobro, né? Mais do que o dobro de referências por semana. E também praticamente o dobro de negócios fechados por membro. Não é total do grupo, é por membro. Tá? Então, isso para não me deixarem mentir sozinho, eu gostaria que levantasse a mão quem faz parte de um grupo com mais de 50 membros aqui. Olha que legal, entendeu? Você já começa aí, olha que interessante, é um grupinho ali, um grupinho aqui e tal. Ou seja, mostra. E aí, qual que é a notícia que eu quero passar para vocês? Vocês acham que eles vieram aqui por quê? Né? Ou seja, se não estivesse gerando resultados para eles, né? Então, assim, a mensagem que eu quero deixar aqui, eu sei que, acho que vocês já ouviram várias vezes isso, mas aqui é uma questão, acho que até para eu ser, como é que eu posso dizer, transparente, ser justo, né? Eu não posso deixar de falar que tamanho faz diferença, no BNI faz diferença, e isso é uma tendência mundial, tá? Quando eu comecei o BNI, em 2009, eu não devia dizer isso, mas quando eu comecei o BNI em 2009, a média de membros por grupo era 19, 20 no mundo. 19, 20. Hoje já está próximo de 30, graças a países como o Brasil, como Índia, como a Ásia, de um modo geral. Então, nós estamos elevando a barra e, detalhe, gerando mais negócios. Tá? E agora eu quero encerrar também com a mensagem, porque olha só que interessante, eu não combinei nada com o Ivan.
Tá? Esse meu discurso, eu já ia fazê-lo de qualquer jeito. E aí, ele me ajudou, porque não sou eu que estou dizendo, é o Ivan. Vamos lá. Hi, this is Dr. Ivan Meisner, founder of BNI, and this is a special message for BNI Brazil, the directors of Brazil. Welcome to the national conference. I just wanted to reach out to you and let you know how proud I am of BNI Brazil. You are one of the fastest growing regions in the world over the last year. And I'm just so impressed with what you are doing there. Your average number of members per chapter has now gone over 36 members per chapter. That is truly amazing. And it's such an important number because we've learned over the years that the average number of members per chapter has a dramatic effect on the amount of business that is generated within a BNI group, so that there is a direct correlation between the size of the group, quality as well, and the size of the group and the amount of referrals that are generated with a quality group of people. And so when you have a country that has an average of over 36 members per chapter, that is really outstanding. And I wanted to just take this opportunity to personally congratulate you on all of your hard work. You know, I believe that BNI is not only a great way to get business, it's an even better way to do business, because we're doing business within this philosophy of giver's gain. This idea that if I help you, you'll help me, and we'll all do better as a result of it. I really look forward to coming to visit your country someday, and I would love to meet you all in person. This is Ivan Meisner, founder of BNI. Thanks for watching. Muito obrigado. Obrigado a todos e aproveitem, como ele falou, tem muitas palestras que vão acontecer. Nós teremos vai ter uma palestra, mas nós teremos depois uma dinâmica ali fora, vocês vão gostar, e mais 8 palestras que vão acontecer simultaneamente, e mais depois uma palestra no final e a premiação. Muito obrigado a todos.